E aí pessoal, tranquilo? Eu sou o Kelvin, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Terror Macabro Real. No vídeo de hoje eu vou trazer para vocês um compilado aí de 3 histórias sobre a Hora Morta, a tal famosa Hora do Diabo. Se você gosta desse tipo de conteúdo, já deixa o seu like, se ainda não é inscrito, se inscreve no canal, porque isso ajuda muito a gente a continuar trazendo novos conteúdos para vocês toda semana, beleza? Então vamos começar aqui sem muita enrolação, com a primeira história, lembrando que eu mudo sempre o nome e a idade da pessoa. Meu nome é Marcos, sou do interior de Minas Gerais. A história que eu vou te contar aconteceu comigo quando eu tinha 23 anos, uma madrugada que até hoje eu preferia apagar da memória. Eu trabalhava numa madeireira que ficava afastada, quase na divisa com uma área de mata densa. Meu turno começava às 10 horas da noite e ia até às 6 horas da manhã. E como o lugar era remoto, quase não passava carro. Só o barulho dos grilos, dos sapos e daquele vento gelado que parece vir de lugar nenhum. Naquela semana, algo estranho começou a acontecer sempre no mesmo horário, 3 horas da manhã, a famosa hora morta. Não era nada chamativo no começo, coisas pequenas. A luz da lâmpada tremulava sem explicação, mesmo depois do eletricista jurar que estava tudo certo. O relógio digital da cabine travava por alguns segundos. Engraçado é que era sempre às 3 horas da manhã. Eu começava a ouvir passos lá fora, passos lentos, mas quando abri a porta não via nada além da escuridão. Na quinta-feira daquela semana, algo mudou, e aí foi mais pesado. Era exatamente 3:02 da manhã quando ouvi alguém chamar meu nome. Não foi um grito, não foi um sussurro, foi de um jeito mais perturbador, como se estivesse exatamente atrás da parede de madeira, falando com a boca encostada na madeira. Ô Marcos, meu sangue gelou. Não tinha ninguém naquele lugar além de mim. E o vigia da portaria ficava a cerca de 200 metros dali. Eu achei que podia ser ele, mas a voz, a entonação, não parecia de ninguém que eu conhecesse. Peguei a lanterna e fui até a janela da lateral. E foi aí que vi 2 pessoas caminhando perto da cerca. Não dava para ver os rostos. Pareciam cobertas com alguma coisa, como capas escuras, longas. Andavam devagar, como se estivessem procurando alguma coisa ou alguém. A parte mais estranha, elas não faziam barulho, nem passo, nem respiração, nada. Eu fiquei parado observando, tentando entender se aquilo era alguma brincadeira de mau gosto ou alguém tentando roubar madeira, o que já tinha acontecido antes. Só que antes que eu pudesse reagir ou pegar o celular, as 2 figuras simplesmente pararam, viraram ao mesmo tempo na minha direção e ficaram me olhando. Eu não consigo explicar, é como se soubessem que eu estava ali, mesmo escondido atrás da janela. Nesse momento dei um estalo seco dentro da cabine, como se alguém tivesse batido na parede. Eu virei, rápido, assustado, e quando olhei pela janela de novo, as figuras não estavam mais lá. Nem correndo, nem andando, nada, sumiram. Respirei fundo e resolvi ir até a portaria, coisa que eu nunca fazia nesse horário. Quando eu cheguei lá, encontrei o vigia sentado, pálido, segurando uma garrafa de água e com a mão tremendo. Parecia que tinha visto um acidente. Sem eu perguntar nada, ele disse: "Você também viu, né?" Meu estômago virou. Eu perguntei o que ele quis dizer e ele contou que desde segunda-feira, sempre às 3 horas da manhã, ele via gente passando dentro do pátio, mas eram pessoas que não faziam barulho, não respondiam e às vezes desapareciam entre uma sombra e outra. O detalhe maior e que até hoje não me deixa dormir tranquilo é que ele disse que naquela madrugada viu 3 figuras, não 2, e uma delas chegou a ficar parada na frente da cabine onde eu estava, mas eu só vi 2. Até hoje eu não sei se era gente de verdade tentando entrar, se eram ladrões, doidos, usuários, ou se era alguma coisa que a gente nunca deveria ter visto. Só sei que depois daquela noite eu larguei o emprego e passei meses com medo de qualquer barulho às 3 horas da manhã. Até hoje eu sempre acordo nesse horário. Sinto a mesma sensação daquele dia, a impressão de que alguém está passando devagar na porta do meu quarto, só esperando eu olhar. E aí galera, o que vocês acharam dessa primeira história aí? Cara, eu adoro histórias de hora morta porque é um horário místico, né? É um horário que tem muitos relatos, tem muitas histórias. Para quem ainda não sabe, né? Eu não falei isso no primeiro vídeo aqui do canal. Essas histórias que eu tenho aqui são histórias que eu tenho guardadas, né? De outros canais, de outro canal que eu tinha. E o canal eu acabei desativando ele, tô voltando agora porque esse canal eu fazia com IA. E agora eu tô voltando com esse canal aqui.
né? Só que agora narrando para vocês de verdade, com voz humana, com voz... com a minha voz. Então vamos lá para o segundo relato. Olá, eu sou o Lucas, sou do interior do Paraná. Quando tudo aconteceu eu tinha 16 anos. Hoje tenho 22. E só de escrever isso aqui a minha mão já começa a suar. Na época eu morava com os meus pais numa casa simples, mas comprida. Naquele dia eu estava completamente sozinho. Meus pais tinham ido viajar para poder visitar o meu avô e eu fiquei porque tinha prova no dia seguinte. Fui dormir 1h da manhã, mas acordei do nada, como se alguém tivesse me cutucado. Eu olhei o celular e era 3h33 da manhã. A famosa hora morta, como a galera fala, né? Mas na hora eu não pensei nisso, só levantei a cabeça, meio zonzo, tentando entender o motivo de ter acordado. Foi então que eu ouvi passos. Passos leves, passos de criança. Estavam correndo pelo corredor. Eu conheci aquele som. O piso tinha um eco característico, como se tivesse um som batendo na parede e voltasse. Mas a sensação foi horrível, porque eu sabia que ninguém deveria estar andando pela casa, muito menos uma criança. Os passos eram rápidos, como se tivesse alguém brincando de pega-pega. Vinham no final do corredor e passavam perto da porta do meu quarto e depois paravam lá perto da porta do quarto onde meu irmão dormia. Eu prendi a respiração. O que me deixou pior foi que não era só um barulho de pisada. Eu vi respiração curta, ofegante, de alguém correndo e tentando conter o riso, como se uma criança estivesse se escondendo. Minha porta estava só encostada. Cada vez que os passos paravam, a maçaneta tremia levemente, quase que imperceptível, como se alguém estivesse tocando nela com um dedinho indicador. Eu queria levantar e trancar, mas estava com o corpo travado. De repente, os passos recomeçaram, só que dessa vez eram lentos, arrastados, como se a criança estivesse andando de propósito, bem devagar, alinhada à minha porta. A madeira fez um rangido, dessa vez mais alto, mais próximo. E aí veio o pior som que eu já ouvi de madrugada. Um risinho baixinho, abafado, do outro lado da porta. Era como se alguém tivesse segurado o riso com a mão na boca. Um riso de criança, mas distorcido. Eu não sei explicar, era como se a alegria tivesse alguma coisa errada, deslocada, fora do lugar. Eu levantei a coberta até o rosto e fiquei imóvel. O risinho parou, o silêncio ficou total. Então alguém bateu levemente na porta, 2 vezes. Eu travei inteiro. Não tinha vento, não tinha janela aberta, não tinha nada. Nada no mundo que explicasse aquilo. Minha mente tentava buscar uma explicação lógica, eco, encanamento, gato no telhado, mas o som vinha do lado de dentro de casa, do corredor, a poucos centímetros de mim. Depois dos 2 toques não aconteceu mais nada. O corredor ficou em silêncio absoluto por mais alguns segundos, até que eu ouvi o último detalhe que me marcou para sempre. Um sussurro baixinho, quase inaudível, vindo da fresta da porta. Achei você. Eu não sei dizer o quanto tempo fiquei ali, paralisado. Quando consegui pegar o celular já era 4h10 da manhã. Passei o resto da noite acordado, com a luz acesa, encarando a porta. No dia seguinte, quando os meus pais voltaram, eu contei o que aconteceu. Minha mãe tentou me explicar, dizendo que antes da gente se mudar, uma família morava ali e perderam um filho pequeno, mas não quis entrar em detalhes. Eu nunca mais dormi com a porta entreaberta. Na verdade, até hoje, se dá 13 e pouca da manhã, eu acordo com uma sensação horrível de que tem alguma coisa parada na porta do meu quarto, esperando eu fazer qualquer barulho. Galera, hora morta, cara, esses relatos já são tensos, né? Quando envolve criança, então, parceiro, fantasma de criança, eu acho que fica mais macabro ainda, porque não tem como. Qualquer história que envolve criança viva, criança fantasma, quando eles estão envolvidos, parece que a história fica com um peso diferente, sabe? Fica um negócio meio esquisito demais. Vamos lá, vamos para a próxima, terceira e última história, terceiro e último relato de hoje. Meu nome é Helena, sou do interior da Bahia. Quando isso aconteceu eu tinha 29 anos, hoje eu tenho 35 e ainda não consigo ficar sozinho em casa depois das 3 horas da manhã. Na época eu morava num apartamento pequeno, térreo, simples. A cozinha ficava logo na entrada, com uma mesa de madeira que já estava em casa quando eu aluguei. Sempre achei aquela mesa estranha, pesada, como se fosse mais velha do que aparentava, mas eu nunca liguei muito para isso. Até aquela madrugada eu acordei sem motivo nenhum.
Nenhum barulho, nenhuma insônia, simplesmente despertei, como se tivesse alguém dito o meu nome. Quando eu olhei no celular, eram 3h17 da manhã, plena hora morta. Levantei para tomar água, ainda meio sonolenta. A casa estava silenciosa, aquele silêncio grosso que parece amortecer o som dos próprios passos. Eu caminhei até a cozinha sem acender a luz, porque a claridade do poste iluminava bem. Foi quando eu vi. Alguém estava sentado na mesa. No início achei que fossem meus olhos me enganando. Parecia uma pessoa com o corpo voltado para mim, mão sobre a mesa, postura reta, como se estivesse me esperando para conversar. Eu travei. A luz fraca não deixava eu ver o rosto, só a silhueta. Os ombros eram caídos, a cabeça inclinada para o lado, como quem observa alguma coisa calma demais. O detalhe que me arrepia até hoje é que eu ouvi as unhas batendo de leve na madeira, como se a pessoa estivesse impaciente. Eu dei um passo para trás e a figura mexeu a cabeça, acompanhando meu movimento. Foi aí que eu percebi que não era alguém sentado na cadeira. Era alguém sentado na beira da mesa, as pernas para baixo, balançando levemente, como uma criança esperando a mãe chegar do trabalho. Mas o corpo era de adulto, isso eu juro. Tentei acender a luz da cozinha, mas a lâmpada queimou na hora, com um estalo alto. A rua ficou nublada naquele segundo, a luz do poste oscilou e a figura pareceu ganhar mais forma na escuridão. A respiração começou a acelerar sozinha. Era um daqueles momentos em que o corpo entende antes que a mente diga que tem alguma coisa errada, sabe? Foi então que a figura fez o pior. Ela bateu as mãos na mesa com força, se inclinou para frente como se fosse levantar, mas não levantou, apenas falou numa voz rouca, arranhada a cada palavra. "Senta aqui comigo." A voz parecia vir do fundo da cozinha inteira, não só da mesa. Era profunda, distorcida e ao mesmo tempo calma, como se tivesse todo o tempo do mundo. Eu não respondi, não consegui. A figura levantou devagar, com uma das mãos estendendo para mim, me convidando. E no exato momento que a mão se abriu, a porta do meu quarto bateu sozinha com um estrondo, mesmo sem vento nenhum. A figura voltou o rosto na direção do barulho como se tivesse sido interrompida. E quando ela voltou a olhar para mim, não tinha mais nada ali, sumiu. Só a mesa vazia, as cadeiras no lugar e o som da geladeira voltando a funcionar. Eu fiquei paralisada por minutos, tentando entender se era sonho, imaginação, alucinação, ataque de pânico, qualquer coisa. Mas o detalhe final me fez acreditar que não era imaginação. Na beirada da mesa, bem onde aquela coisa estava sentada, haviam marcas frescas de dedo, como se tivessem arranhado a madeira há pouco tempo. 5 riscos fundos, como se as unhas muito compridas tivessem sido pressionadas ali com força. No dia seguinte eu pedi para alguém vir dormir comigo e nunca mais consegui entrar na cozinha naquele horário. Até hoje eu acordo entre 3 e 4 horas da manhã e fico no meu quarto, imóvel, só ouvindo. Porque de vez em quando ainda escuto aquele tac-tac-tac na mesa, como se tivesse alguém impaciente me esperando para conversar. Mas essa conversa nunca aconteceu. Então, galera, o que vocês acharam desse último relato, dessas histórias de hoje da Hora Morta? Para mim esse último relato aí foi o pior, foi o mais pesado. Ela comentou ali sobre a mesa, né? Mas é claro que tem alguma coisa ali com aquela mesa, que já estava ali com aquela mesa, que ela alugou a casa, a mesa já estava lá. Ninguém sabe a história, né? Ela mesma não sabe a história daquela mesa, mas provavelmente tinha alguma coisa ali que já vinha acompanhando aquela mesa desde muito tempo. Mas eu quero saber de vocês o que vocês acharam, o que vocês acharam desse tema, das histórias de hoje, né, do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, deixa aqui nos comentários. Eu aceito ideias de temas também, eu separo aqui para vocês uns relatos que tem a ver com o tema que vocês querem que eu traga aqui no canal, beleza? Tamo junto, obrigado por assistir, até o próximo vídeo.